Olá, pessoal. De volta ao Balaio de Protocol. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a base para entender como a internet funciona, o Mundo Dossiê. Você já se perguntou como suas mensagens, fotos e vídeos viajam pelo mundo virtual, não é como mágica, né? Mas por trás dessa mágica existe uma estrutura, bem complexa por sinal, que organiza a comunicação online. É isso que vamos desvendar hoje. Isso aí. É como se a gente tivesse um mapa da internet, sabe? Dividido em 7 camadas. Cada uma com uma função específica. E essa estrutura, ela permite a comunicação entre diferentes sistemas, diferentes tecnologias. 7 camadas. Nossa, parece complicado. Mas por que dividir a comunicação em tantas partes? Qual a vantagem disso? Imagina que você está enviando uma carta. Você precisa escrever a mensagem, colocar no envelope, endereçar direitinho, pagar o selo, enviar pelo correio. Cada etapa tem seu propósito. Se uma falhar, a carta não chega. Ah, entendi. É como uma linha de produção, né? Onde cada setor contribui para criar um produto final. No caso da internet, o produto final seria a comunicação entre os dispositivos. Exatamente. E essa divisão em camadas, ela facilita a comunicação entre os diferentes sistemas, como se cada setor da fábrica falasse um idioma diferente, mas no final todos trabalham juntos para produzir o resultado final. Interessante. Cada camada tem sua própria língua Yeah. e como elas se comunicam entre si. Cada camada conversa com a camada equivalente no outro sistema, sem precisar se preocupar com os detalhes das outras. É como se o carteiro só precisasse se preocupar em entregar a carta no endereço certo, sem precisar saber o que está escrito nela. Fascinante. Mas vamos começar a desvendar essas camadas, então, uma por uma. Do básico ao mais complexo. A primeira camada, a base de tudo, é a camada física, certo? Correto. A camada física, ou physical layer em inglês, cuida da transmissão dos bits, os famosos zeros e uns, através do meio físico. É como a fundação de uma casa. Sem ela, tudo desmorona. E quais são esses meios físicos? Já ouvi falar em cabos, fibra ótica. Exatamente. Os meios físicos mais comuns são os cabos de cobre, a fibra ótica e as ondas de rádio. Cada um tem suas vantagens, suas desvantagens, em termos de velocidade, distância, custo. Lembro daquela notícia da instalação do cabo submarino ligando o Brasil à Europa. É a camada física em ação, conectando o continente pelo fundo do oceano. Caramba, que interessante. Então a camada física é responsável por transportar os dados fisicamente, né, como se fossem canos, por onde a informação, ou melhor, os bits fluem. Perfeito. Sem a camada física não haveria internet, a gente não teria como transmitir os dados entre os dispositivos. Essa variedade de cabos, de conectores que existe, eles influenciam na velocidade da internet. Tipo, uns canos mais largos que outros. Com certeza. O tipo de cabo, a qualidade dos conectores, a distância, tudo isso influencia na velocidade. É como se alguns canos fossem mais largos que outros, permitindo um fluxo maior de água, que no nosso caso são os dados. Entendi. Mas agora vamos subir um degrau nessa estrutura. Qual a próxima camada? A próxima é a camada de enlace, ou Data Link Layer em inglês. Ela organiza os bits recebidos da camada física em quadros, que a gente chama de frames, e garante que a entrega seja confiável dentro de uma rede local, como a sua rede Wi-Fi de casa, por exemplo. Então, a camada de enlace é como um carteiro que organiza as cartas, ou melhor, os quadros, e entrega no endereço certo dentro daquela rua, que seria a rede local. Mas como ela sabe qual é o endereço certo? Cada dispositivo na rede tem um endereço MAC único. É como se fosse o número da sua casa. A camada de enlace usa esse endereço para garantir que os dados cheguem no dispositivo correto, dentro da rede local. Tipo, se eu mando uma mensagem para meu amigo que está conectado no mesmo Wi-Fi que eu, a camada de enlace garante que a mensagem chegue no celular dele e não no do meu pai, por exemplo. Exatamente. A camada de enlace atua como um filtro, garantindo que a comunicação entre os dispositivos dentro da rede local seja organizada, seja eficiente. Mas e quando a gente precisa mandar dados para fora da nossa rede local, tipo, acessar um site na internet? É aí que entra a camada de rede. Isso aí. A camada de rede, ou Network Layer em inglês, é responsável por encaminhar os pacotes de dados entre diferentes redes, como se fosse um GPS que calcula a melhor rota para chegar no destino. Como ela sabe qual é a melhor rota? Tipo, se eu quero acessar um site nos Estados Unidos, como os dados chegam lá? Aqui entra em cena o endereço IP, que é como se fosse o CEP da sua casa na internet. Cada dispositivo conectado à internet tem endereço IP único, que permite que os pacotes de dados sejam roteados corretamente, até o destino final. Então, o endereço IP é como o CEP da minha casa na internet, e a camada de rede é o carteiro que usa esse CEP para entregar a carta, ou melhor, os dados no lugar certo. E a gente nem precisa se preocupar com isso, né? É tudo automático. Exatamente. É a beleza da tecnologia, né? Tudo acontece nos bastidores sem que a gente precise se preocupar com os detalhes complexos, mas é importante entender como funciona, né? Para poder usar a internet de forma mais consciente, mais segura. Verdade. Mas a gente já falou de cabos, endereços MNF, endereços IP,
Parece que os dados já estão prontos para serem entregues, né? Qual a próxima etapa? Ainda não chegamos lá. A próxima camada é a camada de transporte, ou Transport Layer em inglês. Ela garante que os dados cheguem ao destino de forma completa, ordenada e sem erros. É como uma empresa de logística, que garante que a encomenda chegue intacta e completa ao seu destino, controlando o fluxo e corrigindo erros no caminho. Tipo, se eu estou baixando um arquivo grande na internet, a camada de transporte garante que todas as partes do arquivo cheguem na ordem certa, sem falhas. Exatamente. A camada de transporte ela divide os dados em pacotes menores, no esses pacotes, e os envia pela rede. No destino, ela remonta os pacotes na ordem correta e verifica se houve algum erro durante a transmissão. Interessante. Como ela corrige esses erros? Tipo, se um pacote se perder no caminho. Ela solicita que o pacote perdido seja reenviado, garantindo que todos os dados cheguem ao destino corretamente. E dois protocolos famosos atuam nessa camada, o TCP e o UDP. TCP e UDP. Já ouvi falar, mas não sei a diferença. O TCP é como um serviço de entrega premium. Ele garante que todos os pacotes cheguem em ordem sem erros. Mesmo que isso signifique um pouco mais de lentidão, já o UDP é mais ágil, ideal para streaming de vídeo, por exemplo, onde a velocidade é mais importante que a precisão absoluta. Se alguns pacotes se perderem no caminho, o vídeo pode ter algumas falhas, mas a transmissão continua sem interrupções. Nossa, que legal. É como escolher entre um frete mais caro e seguro ou mais barato e rápido, né? Cada um tem sua vantagem dependendo da situação. Mas e agora? Os dados já chegaram no destino, né? O que mais falta? Ainda não. A próxima camada é a camada de sessão, ou Session Layer em inglês. Ela estabelece, gerencia e encerra a comunicação entre os dispositivos, permitindo que a troca de dados seja organizada, sincronizada. Tipo um recepcionista que organiza a fila de espera e controla quem pode falar com quem. Exatamente. Imagine uma videoconferência, por exemplo. A camada de sessão controla a sincronização do áudio e do vídeo, garantindo que todos os participantes vejam e ouçam a mesma coisa, ao mesmo tempo. E se a minha internet cair durante a videoconferência, a camada de sessão ajuda a reconectar. Sim, ela permite retomar a comunicação de onde parou em caso de interrupção, sem precisar reiniciar a conversa do zero, e ela também controla a autenticação dos usuários, garantindo que somente pessoas autorizadas acessem a videoconferência. Nossa, que incrível. Então a camada de sessão é como um maestro que coordena toda a orquestra, garantindo que a comunicação seja harmônica, organizada. Mas ainda falta uma camada, né? Qual é a última? A última camada que a gente vai explorar nesta parte é a camada de apresentação, ou Presentation Layer em inglês. Ela formata os dados para que sejam compreendidos pelos diferentes sistemas, como se fosse um tradutor que converte a mensagem para a língua que o receptor entende. Tipo, se eu mando um arquivo PDF para um amigo que usa um sistema operacional diferente do meu, a camada de apresentação garante que ele consiga abrir o arquivo sem problemas. Exatamente. Ela cuida da conversão de formatos, da criptografia dos dados para garantir a segurança e da compressão dos dados para reduzir o tamanho dos arquivos. Imagine enviar um e-mail com fotos e vídeos. Sem a compressão da camada de apresentação, um e-mail demoraria muito mais para ser enviado para ser recebido. Nossa, que interessante. Então, a camada de apresentação é como um camaleão que se adapta a diferentes ambientes, garantindo que a comunicação seja compreendida por todos os dispositivos. Perfeito. Ela atua como um intermediário, traduzindo e formatando os dados para que a comunicação seja fluida, eficiente. E ela também desempenha um papel crucial na segurança da informação. Segurança? Como assim? A camada de apresentação ela é responsável por criptografar os dados, protegendo as informações sensíveis de acessos não autorizados. Por exemplo, quando você faz uma compra online, a camada de apresentação usa protocolos como o SSL e LS para criptografar os seus dados de cartão de crédito, garantindo que a transação seja segura. Caramba, que importante! Então a camada de apresentação não só traduz os dados, mas também protege as informações sensíveis. É como um super-herói da internet combatendo cibercriminosos. Exatamente. A camada de apresentação é essencial para garantir confidencialidade, integridade e autenticidade das informações que trafegam pela rede. Ufa, quanta coisa. Exploramos as 6 primeiras camadas do modelo OSI e já aprendemos bastante sobre como a internet funciona nos bastidores. Mas ainda falta uma camada, né? Camada de aplicação, que é a interface com o usuário, onde a mágica da internet acontece. Mas isso assumpla para a próxima parte do nosso Deep Dive. Isso mesmo. Na próxima parte, a gente vai desvendar os segredos da camada de aplicação e entender como ela conecta tudo isso ao mundo real, permitindo que você use a internet da forma como a conhecemos. Fiquem ligados. E aí? Prontos para continuar a nossa viagem pelas camadas do modelo OS. Na parte 1, a gente explorou as camadas que garantem a estrutura básica da comunicação. A transmissão física dos dados, o endereçamento, a organização em pacote, a segurança. É verdade. A gente viu como cada camada tem a sua função, né? Tipo, peças de um quebra-cabeça que se encaixam para fazer a comunicação online acontecer. Mas agora chegamos na cereja do bolo, a camada que a gente usa diretamente, a camada de aplicação. Isso aí.
A camada de aplicação, ou application layer em inglês, é a interface entre você e a internet. É como a vitrine da loja, sabe? Onde os produtos, ou melhor, os aplicativos, os serviços, são expostos para os usuários. É aqui que a mágica acontece. É onde a gente navega na web, manda e-mails, assiste vídeos, usa redes sociais, joga online. Nossa, quanta coisa! Exatamente. Tudo que você faz online acontece na camada de aplicação. Ela fornece a interface para os programas que a gente usa no dia a dia. Navegadores web, clientes de e-mail, aplicativos de mensagens instantâneas, jogos online e muito mais. Mas a camada de aplicação depende de todas as outras camadas para funcionar, né? Tipo, sem a camada física para transmitir os dados, a camada de aplicação não teria nada para mostrar. Perfeito. É como um maestro, que precisa de todos os instrumentos da orquestra tocando em harmonia para criar uma bela música. Cada camada do modelo OSI tem o seu papel, e a camada de aplicação é que conecta tudo isso ao mundo real, permitindo que você use a internet da forma como conhecemos. Então, a camada de aplicação é como um chefe de cozinha, que pega os ingredientes preparados pelas outras camadas e cria um prato delicioso para a gente saborear. Mas como ela faz isso na prática? A camada de aplicação usa protocolos específicos para cada serviço online. Por exemplo, quando você acessa um site, o protocolo HTTP entra em ação, permitindo a comunicação entre o seu navegador e o servidor web que hospeda o site. E quando a gente manda um e-mail, qual protocolo é usado? Para enviar e-mails, a camada de aplicação usa o protocolo SMTP. Ele garante que a mensagem seja enviada para o servidor de e-mail do destinatário e que ele receba a mensagem na caixa de entrada. Esses protocolos são como as receitas que o chefe de cozinha usa para preparar os pratos, né? Cada receita tem seus ingredientes, seu modo de preparo. Exatamente. Cada protocolo tem sua função específica, garantindo que a comunicação na internet seja organizada, eficiente, segura, e existem diversos outros protocolos. O FTP para transferir arquivos, o DNS para traduzir nomes de domínio e endereços IP, o Telnet para acesso remoto a computadores. Nossa, quanta sigla. Mas pelo menos agora eu entendo para que elas servem. Cada protocolo é como uma ferramenta que a camada de aplicação usa para realizar tarefas específicas na internet. É uma ótima analogia. E camada de aplicação está em constante evolução, né? Com novos protocolos, novos serviços surgindo o tempo todo, acompanhando as novas tecnologias, as necessidades dos usuários. Tipo, os aplicativos que a gente usa hoje no celular, como TikTok, Instagram, WhatsApp, eles usam protocolos específicos da camada de aplicação. Com certeza. Cada aplicativo usa um conjunto de protocolos para se comunicar com os servidores, enviar e receber dados e oferecer suas funcionalidades para os usuários. É a camada de aplicação que dá vida a esses aplicativos e nos permite interagir com o mundo online de tantas formas. Mas falando em interagir online, a gente precisa falar de segurança, né? São tantos ciberataques, vazamentos de dados. Como a camada de aplicação protege as nossas informações? Ótima pergunta. A segurança na internet é crucial, e a camada de aplicação tem um papel fundamental na proteção dos nossos dados. Ela usa diversos mecanismos para garantir a confidencialidade, a integridade, a autenticidade das informações, que trafegam pela rede. Tipo, quais mecanismos? Um exemplo são os protocolos de criptografia, como o SSL/TLS, que a gente mencionou na parte 1. Eles garantem que os dados transmitidos entre o seu navegador e um site seguro sejam criptografados, ou seja, transformados num código ilegível para qualquer pessoa que tente interceptá-los. É como se os nossos dados viajassem dentro de um carro forte, protegidos por senha, segurança armada. Ninguém consegue roubar as informações no caminho. Exatamente. E a camada de aplicação também usa outros mecanismos de segurança. A autenticação de usuários, que garante que somente pessoas autorizadas acessem determinados recursos online, como a sua conta bancária, por exemplo. Então, por isso que a gente precisa criar senhas fortes, usa a autenticação em 2 etapas, para garantir que só a gente tem acesso às nossas contas. Exatamente. A autenticação é uma das primeiras linhas de defesa contra acessos não autorizados. E a camada de aplicação também usa o controle de acesso para definir permissões para diferentes tipos de usuários. Por exemplo, numa rede social você pode definir quem pode ver suas fotos, quem pode comentar nas suas publicações, quem pode te enviar mensagens. Então, a camada de aplicação é como um porteiro que controla quem entra e sai do prédio, garantindo a segurança dos moradores. E ela também usa criptografia para proteger as informações que circulam dentro do prédio. Uma ótima analogia. A camada de aplicação é a guardiã da nossa segurança online, protegendo nossos dados de olhares curiosos, de ataques maliciosos. Mas e os vírus? Sim. Eles atuam na camada de aplicação? Já ouvi falar que eles podem se esconder em arquivos que a gente baixa da internet. Sim, os vírus, malwares e outras ameaças virtuais, eles podem se infiltrar na camada de aplicação.
explorando vulnerabilidades nos aplicativos, nos sistemas operacionais. É como se um ladrão conseguisse se disfarçar de entregador de pizza para entrar no prédio. Nossa, que perigo. E como a gente se protege dessas ameaças? É importante ter um bom antivírus instalado, manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados e ter cuidado ao baixar arquivos da internet, clicar em links suspeitos, abrir anexos de e-mails de remetentes desconhecidos. Então, a segurança online é uma responsabilidade compartilhada. A camada de aplicação faz a parte dela, mas a gente também precisa se cuidar, né? Exatamente. É como trancar a porta de casa, mesmo que o bairro seja seguro. A prevenção é a melhor forma de evitar problemas. Nossa, exploramos a camada de aplicação a fundo e aprendemos como ela funciona na prática, os protocolos que ela usa, os serviços que oferece, os mecanismos de segurança. Que jornada incrível. E a camada de aplicação é só uma das peças do quebra-cabeça que compõe a internet. Verdade. E ainda tem outro modelo de comunicação que é muito usado na prática, o TCP/IP. Ele é mais enxuto, com apenas 4 camadas, mas desempenha um papel fundamental na internet. Quer saber mais sobre ele? Claro. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai comparar o modelo ZIL com o TCP/IP, entender as diferenças entre eles e descobrir por que o TCP/IP se tornou o modelo dominante na internet. Fiquem ligados. E aí, de volta ao balaio de protocolo. Nas partes anteriores, a gente explorou o modelo OSI, né, com suas 7 camadas, e viu como ele organiza tudo, a comunicação na internet. Mas você mencionou outro modelo, o TCP/IP, que é mais enxuto e também muito importante. É isso aí. O TCP/IP é o modelo mais usado na prática. Ele tem uma estrutura um pouco diferente do OSI. Você falou que ele tem só 4 camadas, né, bem mais simples que o OSI. Mas será que ele consegue fazer tudo que o OSI faz? Sim, consegue. O TCP/IP é um modelo mais focado na comunicação na internet, enquanto o OSI é mais abrangente e serve como base para diversas tecnologias de rede. Então o TCP/IP é tipo um especialista em internet, enquanto o ISE é um generalista que entende de vários tipos de redes. Boa analogia. E o TCP, como o nome sugere, é baseado em 2 protocolos principais. O TCP, que garante a entrega confiável dos dados, e o IP, responsável pelo endereçamento dos dispositivos na rede. Ah, o TCP e o IP. A gente já ouviu falar deles na parte 2, quando a gente explorou a camada de transporte. O TCP é aquele que garante que os dados cheguem na ordem certinha sem erros, né? Isso mesmo. O TCP é como um serviço de entrega premium. Ele garante que a encomenda chegue completa, intacta no destino. E o IP é o carteiro, que usa o endereço IP para entregar os pacotes de dados no lugar certo. O TCP e o IP são os protagonistas do TCP/IP. Mas quais são as 4 camadas desse modelo? A primeira camada é a camada de aplicação. Ela engloba as funções das camadas de aplicação, apresentação e sessão do OSI. Então ela junta 3 camadas do OSI em uma só. Exatamente. Afinal, para o usuário, o que importa é o acesso aos aplicativos, aos serviços, independente dos detalhes técnicos, né? Faz sentido. É como se o TCP/IP simplificasse o processo, sem perder a funcionalidade. E qual é a segunda camada? A segunda camada é a camada de transporte, basicamente a mesma do OSI. Ela garante a comunicação confiável entre os dispositivos, usando o TCP para controlar o fluxo de dados, corrigir erros. Então, o TCP atua tanto no OSI quanto no TCP. Ele é um protocolo muito importante para a internet, né? Sem dúvida. O TCP é um dos pilares da comunicação na internet. Garante que os dados sejam transmitidos de forma confiável e eficiente. E a terceira camada do TCP/IP é a camada de internet. Camada de internet. Qual a função dela? É o coração do TCP/IP, responsável pelo roteamento dos pacotes de dados, similar à camada de rede do OSI. É aqui que o protocolo IP entra em ação, definindo os endereços dos dispositivos, garantindo que os dados cheguem no destino correto. Então a camada de internet é como um mapa da internet, que guia os pacotes de dados até o destino final. Perfeito! A camada de internet é responsável por encontrar a melhor rota para os pacotes de dados, levando em consideração a distância, a velocidade da conexão, a disponibilidade da rede. E por último, a gente tem a camada de acesso à rede, certo? Correto. Essa camada engloba as funções da camada física e da camada de enlace do UII, cuidando da transmissão física dos dados, da comunicação na rede local. Então, ela é a base de tudo, né? A responsável por conectar os dispositivos fisicamente à rede e garantir que os bits sejam transmitidos corretamente. Exatamente. A camada de acesso à rede é a porta de entrada para a internet, a conexão entre o mundo físico e o mundo digital. Agora eu entendi como o TCP/IP funciona. Ele é mais simples que o OSI, mas consegue realizar todas as funções importantes para a comunicação na internet. Mas por que se tornou um modelo dominante? Por que a gente não usa o OSI na prática? O TCP foi desenvolvido no comecinho da internet e a simplicidade e a eficiência contribuíram para sua rápida adoção. Ele é mais prático, focado na comunicação na internet, enquanto o OSI é mais teórico, mais abrangente. Então o TCP/IP foi o modelo
que deu certo na prática. E por isso ele se popularizou, se tornou padrão da internet. Exatamente. E o TCP também é um modelo aberto, flexível, né? O que permitiu a criação de diversos protocolos, serviços ao longo dos anos, acompanhando a evolução da internet. Mas e o modelo WIC? Ele ainda é importante hoje em dia. A gente não precisa mais dele, já que o TCP/IP é um modelo dominante. O ICE continua sendo uma referência importante para o estudo, para a compreensão das redes de computadores. Seus conceitos de camadas, a separação de funções são fundamentais para o desenvolvimento de novas tecnologias para a solução de problemas em redes. Então o WIC é como um professor, que ensina os fundamentos da comunicação em rede, mesmo que o TCP/IP seja o profissional que coloca a mão na massa, né? É uma boa comparação. O OSI dá a base teórica, o conhecimento fundamental, enquanto o TCP/IP mostra como aplicar esse conhecimento na prática. Que jornada fascinante. A gente começou com o modelo OSI, explorou 7 camadas, mergulhou no mundo dos protocolos e agora entende como o TCP domina a internet. Mas o mais importante é que a gente aprendeu como a comunicação online funciona, do envio de um simples e-mail até a transmissão de vídeos em tempo real. E essa é a beleza da tecnologia. Ela nos conecta, nos informa, nos entretém. Tudo isso de forma rápida e eficiente, cada vez mais acessível. E a nossa aventura pelo mundo da tecnologia não termina aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Balaio de Protocol para explorar outros temas, desvendar novos mistérios e continuar aprendendo sobre esse universo digital que não para de evoluir. Fiquem ligados. O próximo mergulho no mundo da tecnologia pode estar a um clique de distância. Até a próxima.